Boa noite para você, Alexandre Costa, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Bola Rolando. O Náutico finalizou hoje o trabalho de pré-temporada. Pelo menos foi assim que o Náutico divulgou e dividiu, né, o que foi feito até aqui. Hoje, a pré-temporada terminou. Na quinta e na sexta, logicamente, vão ter treinamentos, mas voltados ao jogo contra o Petrolina. Hoje, o Náutico completou 45 sessões de treinamento. O clube até publicou uma nota dizendo que conseguiu fazer esse trabalho sem nenhum jogador lesionado e que os atletas evoluíram fisicamente. Mas o foco mesmo, Alexandre, é nesse jogo de sábado contra o Petrolina, porque vai ser o Náutico voltando a disputar uma partida oficial desde aquele jogo contra o Londrina, no Estádio do Café, em agosto do ano passado, que foi a eliminação do Náutico da Série C do Campeonato Brasileiro. Rapaz, eu nem estava lembrado dessa distância toda, esse ato todo aí, esse tempo todo sem futebol, né? Mas o último jogo foi em agosto mesmo. Agosto, ainda pela primeira fase da Série C. Verdade, é por isso que tem vários alvirrubros e alvirrubras ainda desconfiados, né? Ressabiados com uma campanha ruim, né? Um ano que não foi legal, não teve êxitos, fracasso no Pernambucano, fracasso na Copa do Nordeste, fracasso na Série C do Brasileiro. Essa desconfiança permanece ainda, né, Raul? Exatamente. E é uma desconfiança que vem se acumulando, né? Porque no ano passado o Náutico não conseguiu avançar de fase, em 2023 também não conseguiu avançar da primeira fase da Série C, em 2022 foi rebaixado da Série B para a Série C, então já são 3 anos de insucessos no Náutico e o terceiro ano consecutivo de disputa na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas falando sobre o time que vai jogar no sábado, e o Náutico como um todo, né, não só dentro de campo, mas fora de campo, é um clube que vai pagar algumas punições, individualmente falando. Paulo Sérgio não joga, ele inicialmente teria 3 jogos de suspensão, mas o Náutico acabou conseguindo reverter isso, o departamento jurídico reverteu em 1 jogo mais multa, então Paulo Sérgio desfalca o Náutico nesse primeiro jogo contra o time do Petrolina. E a torcida já pode comprar ingressos para a partida. Tem ingresso a partir de R$15. O Náutico também está fazendo uma campanha para aquela categoria de sócios gratuita ter direito a ingresso de graça. Então, tem sido feito um trabalho para tentar aproximar o torcedor nesse começo de temporada. O que acontece é que o setor Hexa, que é aquele que fica atrás da barra do lado direito em relação à visão das cabines de transmissão, ele vai estar fechado. É uma punição que o Náutico cumpre também por ter tido uma invasão de campo ainda na final, no jogo de ida do Campeonato Pernambucano do ano passado, contra o Sport. Aquele lado ali onde fica organizada, né? Isso, exatamente onde fica organizada. A principal organizada do Náutico, né? Sim, eles deviam ali evitar esse tipo de situação, né? Você vê que com essa invasão, o Náutico punido, vai ter que pagar por isso. Vai deslocar, né? Logicamente que eles estão lá em todos os jogos. Vão pro outro lado, né? Vão pro outro lado, Você deve se lembrar dessa confusão que foi naquele jogo de ida da final, nos aflitos, ainda com Alan Al, que teve um cidadão, rapaz, que invadiu 2 vezes. Sim. Ele invadiu o campo, foi retirado e conseguiu invadir de novo. Tem uma confusão danada. Como aquele foi o último jogo do Náutico no Campeonato Pernambucano em casa, o pagamento dessa punição só vai ser feito agora no começo do Campeonato Pernambucano de 2025. Isso fica guardado, né? A justiça vai lá, faz o julgamento, né? Tem toda a avaliação do que foi feito, do que foi realizado lá de irregularidade e depois o clube vai ter que pagar. Ninguém se livra. Aliás, não é exclusividade do Náutico, outros clubes já dançaram também nessa situação. O Santa Cruz foi punido, o Sport também, né? Portões fechados, depois liberou aí para apenas mulheres, crianças, pessoas com deficiência, enfim, os clubes, cada um tem que pagar, né? E paga de uma forma, logicamente que na maioria das vezes, prejudicial, porque você poderia ter um estádio com a sua totalidade, com um público maior, mas não, é reduzido por causa dessas irregularidades cometidas aí no ano passado, né, Raul? E o Náutico vai cumprir isso nos 2 primeiros jogos em casa no Campeonato Pernambucano. O jogo contra o Petrolina e depois contra o Jaguar no dia 15 às 8 da noite. Seriam quantos ingressos então? Já tem essa informação? Eu tô tentando apurar exatamente essa informação. Pedi até a confirmação. Acabou de chegar nesse exato momento. A capacidade dos aflitos sem o setor Hexa, segundo o Matheus, assessor do Náutico, é de 14.100
112 torcedores. Eu vou tentar confirmar o número de ingressos a menos, né? Sim. Porque a gente não sabe quanto era que estava liberado exatamente. Se eu não estou enganado, um pouco mais de 17 mil, né? Eu não sei se... Posso estar equivocado aqui, mas é melhor tirar essa dúvida lá com o pessoal do patrimônio, do clube, né? Com o pessoal da diretoria, pode tirar essa dúvida melhor em relação ao público, à totalidade hoje dos aflitos. É certo que houve uma redução, né? E a gente sabe que por várias questões, segurança, a reforma do estádio, alguns aperfeiçoamentos, e isso acontece não só com o Náutico também, né? É bom lembrar que na ilha que há um projeto de aumentar esse público para 32, né? Hoje recebendo um pouco mais de 25 mil. E no Arruda houve uma redução significativa, considerável. Aliás, o que sofreu a Arruda de redução, por falta de segurança também, é uma coisa complicada. Mas diga lá. Chegou aqui. O setor Hexa, ele tem capacidade para 4.582 torcedores. Então 18 esse mil. espaço está fechado. Deixa eu somar exatamente aqui. 14.112 mais... Pouco mais de 18 mil. 14.112 mais 4.582 dá 18.694 lugares, né, para a torcida. Então, de 18.694, essa capacidade caiu para 14.112. Eu acredito que na prática o Náutico não deve sentir muito isso. Isso é verdade. Porque é difícil imaginar que o jogo de sábado contra o Petrolina fosse dar mais do que esses 14.112. Aí a avaliação é muito simples, né? É início do campeonato, tudo bem que torcedores estão com saudade aí, querem ver o time, né? Observar um pouco mais desse time que vai iniciar a temporada com perspectiva de uma boa Copa do Nordeste, de uma participação também até para a reta final de Pernambucano, de que convença mais na Série C. Mas é muito cedo. Eu acho que nem vai dar esse público todo, não, porque é início de tudo. Né? É natural, né? Precisa reconquistar a confiança para depois o torcedor chegar em grande número. Até se tivesse tudo aberto, era muito difícil que desse mais do que esses 14 mil. Também acho. E aí, não é nada relacionado à torcida, não. É natural em qualquer clube aí, primeiro jogo da temporada, seria atípico dar mais do que 14 mil. Não é um jogo lá com grande apelo também, né, Alexandre? O jogo contra o Petrolina. Petrolina não deve ser uma das grandes forças no campeonato pernambucano. Mas falando do elenco, agora que a gente já falou sobre essa questão do estádio, sem esses 4 mil, um pouco mais de 4 mil ingressos a menos, né, pelo setor Hexa, o Náutico tem hoje no elenco, vou até passar a lista atualizada para o torcedor que está nos ouvindo, para a torcedora também. O Ellerson, Douglas Borges foi anunciado oficialmente, e Léo como goleiros. Laterais direitos, Arnaldo e Marcos Ítalo. Laterais esquerdos, Luiz Paulo e Igor Fernandes. Zagueiros, Léo Coutro, Ryan, Odivan, Fagner Alemão e Felipe Santana. Felipe Santana é da base, Odivan também. Volantes, Igor Pereira, Souza, Auremir, de volta. Renato Alves, Marco Antônio e Samuel. Samuel, volante da base. Meio-campistas, Patrick Alain, Giovani, Felipe Redaelli e Eduardo. Esses dois últimos da base. E atacantes, Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, Samuel Otsania, Leandro Cauã, Talicinho, Cauã Maranhão, Caion e Hélio Borges. Então, os contratados do Náutico até aqui para a temporada de 2025, faltando 3 dias para o primeiro jogo. O Ellerson e Douglas Borges, os goleiros. Arnaldo ficou, né? Marcos Ítalo foi contratado, lateral direito. Lateral esquerdo, Igor Fernandes. Os zagueiros, Léo Coutro, Ryan e Fagner Alemão. O volante Auremir, o meio-campista Giovani e os atacantes Otsania e Hélio Borges. E na verdade, essa pronúncia a gente tava chamando assim, né? Mas já tiraram a dúvida lá. Otsonhá, né? Otsonhá. Otsusanhá. É o nigeriano. É nigeriano, né? Otsusanhá. Então, vamos ter que corrigir aí, viu? Muito bem observado. Otsusanhá. Isso é um desafio pro narrador durante o jogo também. Dúvida. Agora, o João trouxe essa informação aí que estão preferindo chamá-lo de Sam, né? É mais fácil, né? Agora, enfim, praticando dá pra pronunciar na hora da narração. Como é que é? Otsusanhá. É o nigeriano aí. Que inclusive ele chegou no Náutico pra fazer testes, né? Ele chegou inicialmente por um período de testes. No América, né? Isso. Ô, Raul, você passou aí a atualização dos ingressos? A parcial? Sim, foi divulgado há pouco tempo aqui, ó. Então vamos confirmar. 4.109. O Náutico está divulgando aqui no Instagram, né? Nas redes dele. Essa é a rede primeira oficial parcial do clube, é a primeira parcial. E coloca aqui a seguinte observação.
com menos de 10 horas de vendas, já somaram 4.109 alvirrubros e alvirrubras garantidos na estreia do Campeonato Pernambucano. Legal esse número aí, né? Menos de 10 horas de vendas. Hoje ainda é quarta-feira. E... muito tempo até lá ainda para comprar, né? Dá para aumentar esse número. Agora é engraçado, né? E curioso. O tempo sem jogos, né? Como isso influencia. Sim. A torcida tá lá, tá na secura para ver a bola rolar no sábado contra o Petrolina. Vamos ver aí se o Náutico consegue colocar mais de 10 mil torcedores. Mas em relação ao time, sem Paulo Sérgio, a gente tenta esboçar uma escalação, mas ainda é difícil, porque tudo que o Náutico fez até aqui praticamente foi fechado. A única coisa que a gente viu de fato foi aquele duelo contra o Campinense, um jogo treino, então não serve muito de parâmetro em relação ao que pode acontecer no sábado em termos de escalação. Mas o fato é que Bruno Mezenga, dos dois centroavantes que o Náutico tem, os dois principais centroavantes, Mezenga e Paulo Sérgio, apenas Bruno Mezenga vai estar à disposição. Ele falou um pouco sobre como tem sido a preparação e a expectativa para a temporada de 2025. Vamos ouvir. Eu acho que a gente está com uma expectativa boa, né? Eu espero também que a torcida compareça e a gente possa superar esses números, né? Nós jogadores vamos ficar muito felizes e motivados com esse incentivo. O Náutico é grande, então a expectativa é grande e a responsabilidade também é grande. Acho que todos nós jogadores trabalhamos para isso, né? A gente vai trabalhar ao máximo, né? A gente já vem trabalhando, né, bastante tempo aí na pré-temporada para conquistar esse objetivo. A gente sempre trabalha para estar nesses momentos, né? Muito bem, então as palavras do Bruno Mezenga fazendo essa previsão para a temporada de 2025. Ele foi um dos remanescentes, né? Até passando os remanescentes, eu tinha passado a lista dos contratados. Os remanescentes são Arnaldo, na lateral direita, Luiz Paulo, lateral esquerdo, o volante Igor Pereira, Souza, Renato Alves, Marco Antônio, esses os volantes que ficaram, o meio-campista Patrick Alain e os atacantes Mezenga e Paulo Sérgio. Eu estou desconsiderando aí os jogadores que são oriundos da base do Náutico. E o Auremi? O Auremi é contratado, né? 33 anos, volante, está na lista quando? aí. Ele já faz parte, né, do elenco do Náutico, já foi oficializado, já está junto com o grupo. Eu não sei se ele vai ter condição física de estrear já no sábado. Até por ele ter chegado depois, a gente vê muito isso no começo da temporada, a diferença de nível físico dos jogadores. Os que já estão vão ganhando logo espaço, né? Naturalmente aí pela observação do treinador. E lógico que depois o técnico vai avaliar a condição física para que ele entre nesse time. Apostaria a dizer que ele seria um titular aí no time do Náutico, Haldner? Alexandre, eu acredito que não. E eu explico por quê. Eu digo, seria, né? Quando ele tiver ele bem fisicamente. Aí, não para início. Né, ainda assim eu acredito que não. E explico por que acho isso. O Náutico fez boas renovações, principalmente na posição de volante. O Náutico permaneceu com Marco Antônio, que terminou a Série C pelo Náutico de forma inquestionável, Souza, que foi muito elogiado, e Renato Alves, que se lesionou, mas enquanto jogou, ele foi muito elogiado. Então, é difícil acreditar que esses jogadores não vão ter a titularidade. Agora, muitos volantes, né? Muitos volantes. O Náutico hoje... Em outras temporadas aí, o torcedor já reclamou bastante. São 6 volantes. O número de volantes, São 6 volantes. Pra gente ter uma noção, o Náutico hoje no elenco tem mais volantes do que zagueiros. É verdade. São 5 zagueiros e 6 volantes. Então, isso já chama atenção também pra torcida. Se começar a dar errado, a galera já pega no pé. Só tem volante. Time de volantes. Mas é assim, então, que o Náutico se prepara para esse jogo de sábado contra o Petrolina. E, paralelamente a essa preparação para sábado, existe uma expectativa para o sorteio da Copa do Nordeste, né? Esse sorteio está previsto para acontecer na terça-feira, dia 14, no Rio de Janeiro, num hotel no Rio de Janeiro, um evento organizado pela CBF. E com o resultado dos jogos de hoje, das eliminatórias da Copa do Nordeste, o Náutico vai conhecer os times que vão estar na competição e no dia 14 a divisão dos grupos. Muito bem, Haldner. Você volta com outras do Náutico aqui no Giro daqui a pouquinho, tá certo? Perfeito, valeu, amigo. E por falar em Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste. Jogos encerrados, hein? Jogos da faixa aqui das 4 da tarde. Olha o que deu. O Ferroviário venceu 13 por 2-0. O 13 só fez tirar o Santa Cruz.
Alanzinho e Kiwan fizeram os gols do Ferroviário do Ceará. Então, Ferroviário classificado, o 13 de Campina Grande está fora. Também outro jogo encerrado, Juazeirense 0, Asa 0 no tempo normal. Nos pênaltis, Juazeirense 4, Asa 3. Juazeirense classificado para a Copa do Nordeste. Teremos às 8 horas da noite a bola rolando para CSA e Maracanã. E no outro jogo também, na faixa das 8 horas, Botafogo da Paraíba e Motoclube do Maranhão. São jogos aqui